Oi, pessoal! Hoje eu trago para vocês um trabalho bem diferente que o nosso professor de Ciência Política e Teoria Geral do Estado pediu para a gente fazer. A ideia era mostrar se a gente realmente entendeu o assunto e, para isso, a gente resolveu transformar a nossa sala de aula em um mini país. Isso mesmo, a gente criou a República da Sala 9 e aplicamos todos os conceitos de teoria e prática que aprendemos. Então, se você quer saber como a gente fez isso e se divertiu ao mesmo tempo, fica aí que vou contar tudo. Monólogo, a República da Sala 9. Então, galera, imagina só. A gente está lá na nossa boa e velha Sala 9 do curso de Direito, todo mundo na sua, tentando entender o que diabos é essa tal de teoria geral do Estado e como a ciência política se encaixa nisso tudo. Aí, um belo dia, alguém, provavelmente o mais inquieto da turma, dar a ideia. E se a gente transformasse a Sala 9 numa república independente? A princípio, todo mundo acha graça. Tá maluco? E quem vai ser o presidente, o dono do lanche mais caro? Mas como bons estudantes de direito, a gente sabe que essa ideia tem potencial para virar um baita estudo de caso. E assim nasce a República da Sala 9. Primeiro, vamos começar com a teoria geral do Estado. Ela é tipo aquela pessoa que gosta de entender o contexto de tudo, sabe? Tipo aquele colega que antes de tomar qualquer decisão, pergunta: mas como isso começou? De onde veio essa ideia? A teoria geral do Estado faz isso com o nosso novo país, Sala. Ela olha para o histórico da turma. Como a gente chegou até aqui, quem somos? Por que a gente decidiu se rebelar ou pelo menos tentar? E claro, define os elementos essenciais. Nosso território, as quatro paredes da sala, nossa população, os sobreviventes do curso de Direito e a nossa soberania. A gente manda aqui dentro, com todo o respeito ao professor, claro. E falando em forma de governo, a teoria geral do Estado nos ajuda a decidir o melhor sistema para a Sala 9. Aqui, nada de monarquia, que a gente já está cansado de obedecer. Vamos de república democrática. Cada semana, um de nós é eleito presidente para cuidar da organização e manter a ordem. E para não deixar que a galera durma nas aulas, claro. Agora entra a ciência política, que é mais prática, mais mão na massa. Enquanto a teoria geral do Estado estava lá fazendo os cálculos filosóficos sobre o que somos e como funcionamos, a ciência política já está pensando: beleza, mas como vamos fazer isso funcionar na vida real? A primeira coisa que a ciência política faz é organizar as eleições para escolher o presidente da semana. Aqui não tem propaganda na TV, mas tem aquele amigo que faz campanha prometendo pipoca grátis na aula de revisão se ganhar. As facções se formam rapidinho. Tem o pessoal mais estudioso que quer usar o tempo para debate sério, tem o time dos descontraídos que só quer um descanso entre um artigo de lei e outro. E tem a galera do esporte que jura que a gente aprende melhor jogando futebol jurídico, seja lá o que isso for. Depois que o presidente é eleito e a pipoca prometida já está garantida, ele começa a tomar as decisões, tipo um mini Bolsonaro ou mini Lula, mas sem tantas polêmicas. Ou não, mas claro, como em qualquer governo, a galera da sala começa a se questionar. Por que só teve revisão de constitucional e penal nada? Onde está a justiça? E é aí que entra o professor, como a Suprema Corte, ou o guardião da pizza do final do semestre. Se o presidente da semana começar a pirar nas decisões, o professor lembra que, no final das contas, ainda estamos numa faculdade de direito e não numa ilha deserta governada por cocôs mutantes. A ciência política, então, fica ali, de olho em como o poder é exercido, quem está mandando, quem está obedecendo e se tudo está fluindo bem ou se tem treta rolando. Já a teoria geral do Estado, ela está feliz porque a gente conseguiu transformar a nossa bagunça em uma pequena nação com regras, estrutura e até um sistema de governo, mesmo que tudo seja meio caótico, como toda boa democracia. E no final das contas, a Sala 9 se torna um grande exemplo de como a teoria geral do Estado e a ciência política funcionam juntas.
Uma define o que somos e como deveríamos funcionar, enquanto a outra faz a coisa toda andar, ou tropeçar, mas sempre com estilo. Então tá aí, minha gente, uma república da Sala 9, com direito a tudo: eleições, partidos, um presidente semanal e um professor que só entra para salvar a pátria quando a coisa fica feia. E agora me diz, se você fosse meu professor, quanto me daria de nota de 1 a 10? Tô aceitando sugestões. E doações de pipoca para a próxima campanha presidencial. Vou elaborar 20 questões sobre ciência política e teoria geral do Estado, com base nos conceitos que discutimos e no contexto da República da Sala 9. Cada questão terá uma explicação para ajudar a revisar o conteúdo. Aqui estão elas: questões para revisão do conteúdo, ciência política e teoria geral do Estado. 1. O que é a teoria geral do Estado? Resposta: a teoria geral do Estado estuda a origem, a formação e a estrutura do Estado, analisando como ele se relaciona com a sociedade, as leis e outros estados. Ela fornece uma visão ampla e abstrata de como os estados funcionam e evoluem. 2. Como a teoria geral do Estado define o território de um estado? Resposta: o território é uma das características essenciais de um estado. Ele se refere ao espaço geográfico delimitado onde o Estado exerce sua soberania, ou seja, onde ele pode aplicar suas leis e governar. 3. Qual é a importância da população na teoria geral do Estado? Resposta: a população é outro elemento fundamental do Estado, pois se refere às pessoas que habitam o território e sobre as quais o Estado exerce autoridade e garante direitos. 4. O que significa soberania na teoria geral do Estado? Resposta: soberania é o poder supremo do Estado de governar seu território e sua população sem interferências externas. É a capacidade de tomar decisões de forma independente. 5. Como a teoria geral do Estado ajuda a escolher uma forma de governo? Resposta: a teoria geral do Estado analisa o contexto histórico, cultural e social de um país para sugerir a forma de governo que melhor se adapta às suas características, como uma república ou monarquia. 6. O que é ciência política? Resposta: a ciência política é o estudo prático do exercício do poder dentro de um Estado. Ela analisa como o poder é conquistado, mantido e exercido, focando em instituições, eleições, partidos políticos e políticas públicas. 7. Como a ciência política organiza o processo eleitoral? Resposta: a ciência política estuda os sistemas eleitorais, majoritário, proporcional, etc., para entender como eles influenciam a representatividade e a eficácia das eleições dentro de um Estado. 8. Qual é o papel dos partidos políticos, segundo a ciência política? Resposta: os partidos políticos são essenciais na ciência política porque organizam as demandas da sociedade e as transformam em políticas públicas. Eles servem como ponte entre os cidadãos e o governo. 9. Como a ciência política analisa o exercício do poder em um governo? Resposta: a ciência política estuda como o poder é distribuído entre os diferentes órgãos do governo, executivo, legislativo, judiciário, e verifica se há mecanismos de controle, checks and balances, para evitar abusos. 10. Como a teoria geral do Estado e a ciência política se complementam? Resposta: a teoria geral do Estado fornece a base estrutural e teórica do que é um Estado e como ele funciona, enquanto a ciência política aplica esses conceitos na prática, analisando como o poder é exercido e mantido. 11. Qual é a diferença entre uma república e uma monarquia segundo a teoria geral do Estado? Resposta: em uma república, o chefe de Estado, presidente, é eleito pelo povo ou por seus representantes. Na monarquia, o chefe de Estado, rei ou rainha, herda o poder por sucessão familiar. 12. Como a teoria geral do Estado vê a relação entre o Estado e o direito? Resposta: a teoria geral do Estado analisa como as leis são criadas e aplicadas dentro do Estado e como elas garantem a ordem e a justiça para a população. 13. Por que a soberania é importante para a existência de um Estado?
Resposta: a soberania é crucial porque garante que o Estado tenha autonomia para tomar decisões internas e externas, sem ser subordinado a outros Estados. 14. O que é uma eleição majoritária e como a ciência política a estuda? Resposta: uma eleição majoritária é aquela em que o candidato com a maioria dos votos vence. A ciência política estuda como esse sistema pode influenciar a representatividade e a estabilidade política. 15. Como a ciência política analisa a criação de políticas públicas? Resposta: a ciência política estuda como as necessidades da população são traduzidas em políticas públicas pelos governos, analisando a eficácia e o impacto dessas políticas. 16. O que a teoria geral do Estado entende por elementos essenciais do Estado? Resposta: os elementos essenciais do Estado são o território, a população e a soberania. Sem esses três componentes, um Estado não pode existir. 17. Como a ciência política pode ajudar a prevenir abusos de poder? Resposta: a ciência política analisa e sugere a implementação de mecanismos de controle, como a divisão de poderes e a independência do judiciário, para garantir que nenhum ramo do governo tenha poder absoluto. 18. Qual é o impacto da cultura na escolha da forma de governo, segundo a teoria geral do Estado? Resposta: a cultura de um país influencia fortemente a escolha da forma de governo, pois ela reflete as tradições, valores e expectativas da população que precisam ser respeitados para garantir a legitimidade do governo. 19. Como a ciência política vê o papel dos cidadãos em uma democracia? Resposta: a ciência política considera a participação dos cidadãos como fundamental em uma democracia, seja votando, participando de debates ou se engajando em movimentos sociais para influenciar as políticas públicas. 20. Como a teoria geral do Estado e a ciência política se aplicam na República da Sala 9? Resposta: na República da Sala 9, a teoria geral do Estado define a estrutura e as regras da sala como um mini-Estado, enquanto a ciência política organiza as eleições, a distribuição do poder e a implementação das políticas públicas dentro da sala. Essas questões devem ajudar a revisar os conceitos de ciência política e teoria geral do Estado de forma interativa e prática. Estou amando o curso de Direito. Depois eu volto com mais conteúdo. Guardando a ciência política e da teoria geral do Estado, vou contar uma história de um jeito bem popular.